Dependência. Nem tudo é só o dependente que faz. Meu nome é André Traves e a live está no ar. Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença, Arthur, Leonardo. Me diga aí, por favor, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, para que eu possa dar início ao nosso tema de hoje, para que possamos refletir e possamos aí trazer um pouco de uma, eu falo que de uma visão não distorcida diante de uma patologia tão grave, né? Diante aí das questões das dependências. Então eu gosto de trazer bastante reflexões para que a gente possa trazer, no nosso dia a dia, possamos estar pensando e refletindo sobre essa questão aí tão importante. Adriana, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Viviane, me diga aí se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo bem, para que eu possa dar início ao nosso tema de hoje, que, como eu falo, eu sempre tento trazer um tema de muita prática do meu dia a dia, para que a gente possa refletir sobre questões não deturpadas e questões reais do nosso dia a dia diante de uma patologia tão grave que são as dependências. Então, como eu falei no início, dependência, nem tudo é só o dependente que faz. Então, a gente começar a desconstruir um pouco da nossa visão, um pouco do nosso discurso diante de algumas questões que é só o dependente que faz. Mila, minha querida, obrigado pela presença, espero que você esteja bem aí, com o pezinho, esteja se recuperando e daqui a pouco esteja correndo, né, no dia a dia aí que a gente tem na nossa vida. Me falem, minha gente, diga aí para mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, para que eu possa dar início e fiquem à vontade para que vocês possam estar trazendo perguntas, possam estar trazendo aí algumas questões para juntos possamos refletir e possamos trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa realidade questões muito pautadas nesse assunto, nessa temática tão importante, porém uma temática tão maravilhosa que eu sou apaixonada em estar trazendo diante aí de discursos do senso comum para algo pautado em questões científicas e questões muito reais
diante das dependências. Sair um pouco do achismo que a gente tem no nosso dia a dia. Cristina, obrigado pela presença. Bom, então aí estão dizendo aí que estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, então eu vou dar início aí. Alessandra, obrigado pela presença, Bruno, obrigado pela presença, para que a gente possa tá aí trazendo alguns assuntos, alguns temas bastante específicos sobre a questão não só direcionada à dependência. Então vamos lá, minha gente. Como eu falei, fiquem à vontade para vocês trazerem aí questionamentos seus e dúvidas de vocês. Quando eu trago esse tema, que nem tudo é só o dependente que faz, eu quero que a gente jogue para a nossa vida, para o nosso dia a dia. São questões que a gente às vezes direciona, que só o dependente faz, porém, a gente vai ver que no nosso dia a dia, a gente tem alguns comportamentos muito também iguais a um paciente dependente. Andresa, obrigado pela presença, um orgulho, um prazer aí ter você aqui comigo. Então, principalmente quando a gente fala no uso inicial daquele paciente que posteriormente se tornou dependente. Como eu sempre falo, ninguém se torna dependente de um dia para o outro. As coisas vão evoluindo e vão se agravando diante aí do seu comportamento, diante da própria realidade do dia a dia das pessoas. Então, qualquer um, gente, está propenso a desenvolver a dependência. Seja uma dependência química ou seja uma dependência não química, como eu já falei anteriormente em algumas lives, o que são as dependências não químicas também, que ainda assim nos dias de hoje, muitas vezes são muito autorizadas e muito validadas. Ana Paula, obrigado pela presença. Então, se a gente pensar no nosso comportamento no dia a dia, o que eu ouço muito, eu vou trazer primeiro o que eu ouço que o dependente faz, que é só o dependente que faz, e aí a gente traz para o nosso dia a dia, tá? Uma das coisas que eu ouço e falei na live anterior é a questão da mentira. O quanto o dependente mente diante da sua parada, que vai ser a última vez, que não vai fazer mais aquilo, que não vai mentir mais. E aí a gente traz para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quantas vezes você mentiu? Qual o papel da mentira na sua vida? Então, muitas vezes, a gente fala que existem aí os graus de mentira. Gente, mentira é mentira. Não, eu já ouvi falar, por exemplo, existe aquela mentira que ela não é grave, mas que ela é grande, a mentira média, a mentira pequenininha. Gente, mentira é mentira, que é o que eu falo pro dependente. Você cheirar um pino e cheirar 10 pinos é a mesma coisa quando a gente fala da patologia. Você fumar um baseado de maconha ou 2 baseados de maconha é a mesma coisa. Você beber cerveja ou beber pinga é a mesma coisa quando a gente está dizendo sobre dependência. Você jogar R$1 ou jogar R$1.000 ou euro ou dólar, não importa, é a mesma coisa quando a gente fala de dependência. E quando a gente traz para nossa realidade, para o nosso dia a dia, mesmo aqueles que não são dependentes, a gente vai trazer muito esse questionamento. Quantas vezes eu menti na minha vida? Por quê que eu menti na minha vida? Normalmente, o papel da mentira na vida das pessoas é para se proteger diante de uma punição. De uma punição seja social, seja moral, seja financeira, seja profissional, seja amorosa, não importa. Eu não quero arcar com as consequências daquela minha escolha, daquela minha postura, daquele meu comportamento. E aí, a gente ouve muito que quem faz exageradamente isso é só o dependente, que só o dependente que mente, que só o dependente engana. Uma das características muito principais do dependente é a manipulação e o controle, porque é da característica da própria patologia esse comportamento de manipular e de controlar o outro
diante aí da patologia para que ele faça um uso ou para que ele tenha um comportamento aí das dependências. E a gente não está muito longe disso. Se a gente pensar no nosso dia a dia, a gente faz isso, né? Não adianta a gente ser hipócrita de dizer que, mas quando eu menti, André, é uma mentira que foi necessária, uma mentira que foi importante para que eu pudesse aí preservar e proteger a minha relação, proteger o meu emprego, não importa. Você colocou ali, a Cláudia, obrigado pela presença. Você colocou ali a sua preocupação em perder o emprego, por exemplo, por isso que você mentiu. E o dependente coloca como ali a importância dele fazer o uso daquela substância e por isso que ele mentiu. Ou, de repente, por causa que ele fez uso da bebida, então ele mente para que ele não tenha uma punição diante daquele uso. Ou quando, de repente, numa relação amorosa, eu minto para que eu não arrume confusão com meu cônjuge, com meu namorado, com meu noivo, não importa. Então, veja, a mentira, ela não é unicamente uma característica do dependente. Se a gente trazer para nós também fazemos isso. E lá no início da live, eu trouxe... Fernanda, obrigado pela presença. Eu trouxe esse tema para que a gente possa refletir com questões que a gente discursa, que a gente traz aí no senso comum, que a gente traz um discurso colocando o dependente unicamente exclusivo como algumas características da vida. E que a gente vê muito no dia a dia. Outra questão que a gente fala que só o dependente que faz, né, que só ele que vai trazer aí como discurso, por exemplo, não tá nem aí pro outro. Que ele não tá nem aí pro outro, que ele só quer saber do seu uso, que ele só quer saber do seu comportamento, pouco se importa o que o outro pensa, o que o outro acha. E nós? Será que estamos preocupados realmente com o que o outro acha, com o que o outro pensa, como que o outro, né? Qual que é a visão do outro diante de mim? Ou é só realmente característica do dependente isso? É só o dependente que não está nem aí pro outro? Porque será que ele não está nem aí pro outro? Porque se eu realmente não tivesse nem aí pro outro, será que eu iria mentir? Será que eu iria tentar preservar ou poupar o outro diante aí do meu comportamento, sabendo que o outro vai ficar chateado, que o outro vai ficar com raiva? Claro que eu não posso esquecer que eu também estou me preservando. Eu estou tendo determinada postura e comportamento para me preservar diante das minhas escolhas, diante das minhas decisões. Como eu sempre digo, ninguém escolhe ser doente, mas a escolha da qualidade de vida saudável é uma escolha, é uma decisão de cada um. Então, não tô aqui para dizer que o dependente ele é vítima, porque jamais, e é isso que eu trabalho muito com o paciente, você não é vítima, você é uma pessoa adoecida, uma pessoa que está doente e que precisa de tratamento. A mesma coisa quem não é dependente, não é vitimizar, né? Não é trazer uma vitimização diante de alguns comportamentos, de algumas escolhas que você faz na sua vida. Tati, obrigado pela presença. É arcar com as consequências das nossas escolhas. Arcar com as decisões das circunstâncias da nossa vida. Então, não é característica do dependente não tá nem aí pro outro. Não é característica do dependente apenas unicamente mentir para conseguir o que quer, que é diante aí de fazer o uso, diante de ter algum comportamento aí, como eu falo da dependência não química, pautado diante de uma patologia, de um adoecimento. Mas e você que não é dependente? Como que você então vai trazer a justificativa para você mentir? Para que você não dê ouvidos ou não valorize a opinião do outro, porque nós somos a construção também diante do olhar do outro. Eu vou me construindo de acordo também
com aquele outro que me pontua determinados comportamentos meus que eu não estou enxergando. A terapia muito é isso. A terapia a gente vai trazer para o paciente questões que ele não está enxergando, questões que ele não está entrando em contato, questões que ele nega, em que é perceptivo de acordo com o que ele vai estar trazendo, do discurso dele e de acordo com o que ele vai estar verbalizando sobre o comportamento, sobre o dia a dia dele, nós vamos pontuar para ele o que ele está nos trazendo. E muitas vezes a gente não olha, muitas vezes a gente não se dá conta que nós estamos fazendo determinadas questões, determinados comportamentos em que é prejudicial a mim. E que no meu dia a dia, mesmo aquele que não é dependente, tem também esse comportamento. Alguma questão que o outro traz pra gente, a gente nega, a gente não aceita, a gente não quer ver, a gente não quer entrar em contato, a gente não aceita, em que é muita defesa que o dependente tem também. Então não é característica do dependente, única e exclusiva, negar a realidade. Muitas vezes negamos a realidade porque ela é sofrida, porque ela é angustiante. Eu anestesio aquela situação, eu anestesio aquela vivência, eu anestesio aquela realidade porque eu não dou conta, porque eu não quero aquela realidade para mim, porque eu quero fugir, porque naquele momento eu não quero ter que resolver. Então eu anestesio de várias formas, não só, por exemplo, usando alguma substância ou tendo algum comportamento anestésico quando a gente fala da dependência não química. Será que no nosso dia a dia nós não estamos anestesiando nossa realidade? Será que nós enfrentamos de uma forma saudável, de uma forma madura, os nossos conflitos do dia a dia? Porque uma das coisas que a gente mais ouve que o dependente ele não lida bem com a realidade, ele não lida com frustração, ele não lida com a raiva, ele não lida com os sentimentos dele, por isso que ele vai lá e usa. Essa é uma das justificativas que eu vejo muito, que as pessoas trazem o porquê a pessoa é dependente. Mas e você que não é dependente? Como que você lida com as suas frustrações? Como que você lida com questões, com conflitos do dia a dia, né? Da sua vida, das circunstâncias que a vida nos traz? Como que você lida? Será que você não lida da mesma forma, do mesmo comportamento que o dependente lida? A diferença é que o dependente tem um objeto anestesiador em que você acha que o seu objeto aí que você utiliza ou as suas estratégias e recursos não são pareadas ao de dependente, porque a diferença dependente pra gente, minha gente, quem não é dependente, é que ele vai utilizar recursos anestésicos que são prejudiciais diante de uma patologia tão grave. Essa é a diferença. Agora, o objetivo de se anestesiar e de não entrar em contato com aquela angústia, de não entrar em contato com aquele conflito, de não entrar em contato com aquela realidade, ela é a mesma. Eu não aceito aquela situação que a minha vida está trazendo aí diante das minhas circunstâncias. Essa é a questão. Né? Então, como será que você está lidando com as suas frustrações? Como será que você está lidando com os seus conflitos? Porque não adianta eu pegar e dizer que é melhor eu não falar sobre isso para que não gere conflito. Isso já está dizendo que você não está lidando com a sua realidade, porque eu não estou enfrentando, eu estou fugindo. Então, o dependente, para fugir, ele vai lá no bar beber. Ele vai lá na boca comprar sua substância química. Ele vai lá, vai jogar, né, na questão dependência de jogo. Ele vai lá comprar, quando a gente fala de dependência de compra. Ele vai lá transar, quando a gente fala de dependência de sexo. Ele vai lá ver pornografia, quando a gente fala de dependência de pornografia. Então, veja, ele vai anestesiar dessa forma. Mas e você que foge? É a sua forma também de não entrar em contato com a sua realidade, não enfrentar
de não ter o enfrentamento da sua realidade, das circunstâncias da sua vida. Então, eu trago esse questionamento aí pra gente, eu trago essa reflexão para que a gente comece a avaliar, para que a gente possa avaliar realmente a nossa vida no discurso que a gente tem diante dos dependentes, para que a gente quebre esse senso comum de que tem características únicas, unicamente que apenas o dependente faz isso, e que normalmente são características apenas negativas, características apenas ruins, né? Como se nós não tivéssemos isso. Como se nós não tivéssemos esse comportamento. Então, eu não estou aqui para dizer, para validar a vitimização do dependente, porque jamais, e quem me conhece sabe disso, jamais eu valido um comportamento não saudável do paciente. Jamais eu vou validar uma justificativa diante de uma patologia. Só porque eu sou doente, justifica porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não! Não é isso, mas eu também tenho que voltar para mim que não sou dependente e parar vamos colocar essa palavra assim, de recriminar ou condenar o dependente com determinados discursos em que eu tenho também. Em que eu, não sendo dependente, eu também tenho esse comportamento. Se a gente levar para o nosso dia a dia, quantas vezes você disse que na segunda-feira ia começar o regime? Quantas vezes você disse que na segunda-feira ia começar a atividade física? Quantas vezes você disse que não iria mais procrastinar aquela atividade que você tinha que fazer? Que você tinha que terminar, que você não iria ter mais determinado comportamento diante de conflitos aí familiares, diante de conflitos conjugais, diante de situações profissionais. Quantas vezes você disse que não faria mais e que passou-se algum tempo, você foi lá e fez novamente? Ou que você teve várias repetições depois desse discurso que não iria fazer mais. Então, por que eu quero trazer isso, gente? Por que eu escolhi trazer isso? Para que a gente possa pensar que nós não somos tão superiores quanto os dependentes, porque eu acho que eu percebo muito isso, as pessoas que não são dependentes se colocam como superior a um dependente. Nós estamos falando de uma patologia, ninguém é superior e ninguém é inferior, minha gente. Nós estamos falando de uma patologia, de um adoecimento, de uma doença. Se a gente falar, por exemplo, ninguém quer disputar, por exemplo, superioridade e inferioridade quando a gente fala de câncer, por exemplo. Desculpa, quando a gente fala de alguma outra patologia do hipertenso, ninguém tem essa disputa, mas parece que com essa questão da dependência, as pessoas se colocam num nível de arrogância, no nível de superioridade diante daquele outro que não tem o controle, porque o controle não existe diante de um comportamento, diante aí de uma característica muito específica da patologia das dependências. Então, a dependência, ela é uma patologia como qualquer outra dentro da medicina, em que eu preciso olhar como doença e não como uma escolha. Como eu falei lá no início, ninguém escolhe ser doente. Agora, o desenvolvimento de qualidade de vida saudável, sim, é sim uma escolha, uma decisão do doente, né? Da pessoa. Como mentir também para aquele que não é dependente é uma escolha. O não lidar com as consequências da minha postura, do meu comportamento, das minhas decisões, também é uma escolha. Eu fugir daquilo e não querer enfrentar, e não querer ter um enfrentamento. Então, como que eu lido com isso no meu dia a dia? Quando eu lido e quando eu convivo, a gente falou nas lives anteriores, né, convivendo com o dependente, é também como eu vou lidar de uma forma saudável com um adoecimento, com uma doença, com uma patologia. Eu não posso colocar a pessoa doente como coitadinha, como vitimizada. Eu tenho que ver qual é a postura de uma forma saudável com o outro,
Principalmente enxergar o outro primeiro em vez da doença. Porque as pessoas esquecem que antes da pessoa estar doente, ela é uma pessoa também, ela é um ser humano em que tem que ser olhada de uma forma humanizada. De uma forma que tem sim seu sofrimento, tem sim suas angústias, porque dá a impressão que o dependente ele não tem nada disso. Ele não sente, ele não tem nenhuma empatia com ninguém, ele não tem nenhum afeto por ninguém. Então, dá essa impressão, né, de que ele não tem isso. Mas e eu que não sou dependente, quando eu pego e passo por cima do outro para conseguir o que eu quero? E quando eu não consigo enxergar o outro, quero que o outro apenas faça o meu desejo, que eu tento manipular e tento controlar as coisas para que o outro faça exatamente o que eu quero. Isso não é unicamente a característica direcionada ao dependente. Eu, como não dependente, eu também faço isso. Eu também tento manipular o outro para fazer o que eu quero, para falar o que eu quero. Né? E aí eu pego e vejo que não é tão simples quanto o meu discurso. Ah, o dependente que faz isso e eu não faço, porque você faz também. Você também faz. Você também traz características do ser humano, porque essa questão é do ser humano. O querer ser aceito, o querer que as coisas saiam do seu jeito, que é o falso controle que eu digo que não existe, né? O tentar manipular para que as coisas saiam aí unicamente do jeito que eu quero, do jeito que eu almejo. Então, não é característica só do dependente. Você também faz de tudo para as coisas saírem do seu jeito. Ou seja, como que eu lido com a minha frustração? Como que eu lido quando as coisas não saem como eu planejei? Porque isso faz parte da vida, gente. As circunstâncias da vida é eu lidar e viver com ela no agora. O que tem para eu fazer? Como que eu vou resolver aquilo que tem aqui nesse momento? O que eu tenho para fazer? O que eu preciso fazer diante das circunstâncias da minha vida? Não é apenas o que eu quero, não é apenas o desejo que eu quero. Eu já falei em algumas lives, né, e gosto muito dessa frase, que na vida não é, Daniela, obrigado pela presença, a vida não é uma fábrica que nos concede desejos. As pessoas estão muito pautadas na questão de realizar desejos, de realizar vontade. Tem aí um livro que fala, um livro, e tem também sobre aí vários textos que falam sobre o educar a vontade, né? Nós precisamos educar a vontade, porque nós estamos muito no movimento de que as pessoas estão agindo muito em cima da sua vontade, e as crianças têm muito isso, né? As crianças, elas querem e elas fazem de tudo para conseguir aquilo. E eu ouvi aí numa live da Fernanda com uma outra pessoa que eu não lembro o nome, que é como que a gente vai desenvolvendo essa questão aí da vontade desde a parte da fase infantil até a fase adulta. Então a criança, ela acha que tudo está a seu favor, então ela faz tudo, ela consegue tudo que ela quer, ela já consegue saber a forma de manipular, a forma de controlar, e aí ela vai conseguindo tudo que ela deseja dentro de casa. E quando ela cresce e vai para o mundo não é assim. O mundo não vai dar as coisas para ela do jeito que ela quer. O mundo não vai dar as coisas para ela exatamente do jeito que ela deseja. E aí o que acontece? Começa a dificuldade de dar com a frustração. E aí ela não aceita o que o mundo dá para ela. Ela não aceita as circunstâncias que são apresentadas para ela. E aí ela acredita que não. Até hoje eu tive tudo. Até hoje eu ganhei tudo que eu quis. Até hoje eu me joguei no chão e consegui as coisas. Até hoje eu manipulava e ganhava. Até hoje eu controlava e ganhava. E ela acha que deve continuar fazendo as mesmas coisas para conseguir. Só que isso não vai acontecer, porque o mundo, Leandro, obrigado pela presença, porque o mundo não vai ofertar isso para ela, não vai dar de mão beijada para ela apenas o que ela quer. Então, a questão da gente educar a nossa vontade, eu tenho que olhar para quê? Para a nossa realidade. O que as circunstâncias da minha realidade me mostram, né? Qual que é
as questões que eu tenho que resolver e que eu preciso dar conta hoje, né? A Cláudia colocou, mas hoje em dia o adulto está assim. Sim, Cláudia, por isso que eu tô dizendo, é um adulto que ele acha, né, de repente lá atrás, ele sempre conseguiu, como quando criança, de uma forma que ele manipulava, de uma forma que ele queria, de controlar, ele sempre conseguiu as coisas que ele desejava. E aí ele vai para uma fase adulta achando que ele também vai continuar fazendo a mesma coisa. Só que aí o adulto ele não consegue se jogar no chão, o adulto não consegue fazer a birra como a criança. Ele vai fazendo de uma outra forma. Então, a opressão, o controle, a manipulação, ela vai ficando muito mais intensa. Ela vai ficando muito mais presente, muito mais gritante na fase adulta, né? Então ela vai tendo comportamento mais agressivo, mais opressor. Então veja, e eu falo muito isso, né? Tomar cuidado para o abusado não virar abusador. Porque acontece muito isso. Eu fui muito agredido lá atrás e eu começo a agredir hoje. Eu fui muito oprimido lá atrás e eu começo a oprimir hoje, né? Eu fui muito sofri muito bullying lá atrás e eu começo a cometer bullying hoje. Então, é tomar cuidado com as repetições que vão surgindo na minha vida diante da minha história de vida, da minha história, da minha caminhada. Então, eu me conhecer, eu me perceber e eu me observar é importante por causa disso. Porque senão eu vou reproduzir e eu nem me dou conta, né? Eu vou reproduzir aquele comportamento que foi tão sofrido para mim lá atrás, eu jogo isso pro outro. Então, eu fui oprimido lá e eu começo a oprimir. Eu começo a ter comportamentos muito mais agressivos. Regina, obrigado pela presença. E isso é muito sério. Quando a gente fala dessa característica que a gente joga só pro dependente e a gente não consegue enxergar na gente, é muito sério. Porque aí eu coloco como ele sendo mal e eu como sendo a vítima, né? E que não existe o mal e o bom. Não existe o ruim, né? E o bem. Existe, gente, o que é saudável, o que não é saudável. Claro que eu não estou dizendo de maldade, tá? Porque a gente não pode ser hipócrita também de esquecer que existem pessoas maldosas. Existem pessoas que não são doentes. Existem pessoas que não têm nenhuma patologia. É simplesmente uma pessoa má. Simplesmente uma pessoa malvada. Não que um dependente não possa ter exatamente essa característica de ser uma pessoa maldosa, uma pessoa malvada. Mas isso não é uma característica específica do dependente, né? É uma característica do ser humano. O ser humano também ser maldoso, o ser humano também ser malvado. E tristemente é isso. Essa é a nossa realidade, essas são nossas questões. Você vê que quando existem, a gente vê pessoas que estão na mídia, é muito triste. Agora nós temos aí o novo presidente dos Estados Unidos, né, que foi eleito no sábado, ou eleito ontem. Ele foi eleito, veio à tona já a história dele com várias perdas, né, vários sofrimentos aí da vida dele, e mesmo diante de um sofrimento tão grande, de perder filho, de perder esposa, não pouparam ele, unicamente porque ele está evidente. Inclusive, trazer aí uma questão sobre a caminhada dele tão sofrida com um dos filhos lutando aí com relação à dependência, ao uso de álcool e outras substâncias químicas. Então, veja, é uma patologia tão séria, tão grave, em que em algum momento as pessoas trazem isso de uma forma a destruir o outro, a denegrir a imagem do outro, sendo que é algo de uma patologia, gente. A gente tá falando de um adoecimento, a gente tá falando de uma doença que acomete não só o paciente, como o familiar também. Então a gente usar é muito baixo
É muito grave, é muito sofrido usar algo tão sofrido numa família, tão sofrido de uma pessoa apenas para denegrir. É a mesma coisa a gente pegar o ponto fraco de alguém para que a gente possa rebaixar o outro diante do meu capricho. E é isso que eu tô dizendo, que não é característica do dependente, é do ser humano. Existem pessoas maldosas, existem pessoas malvadas, e eu tenho que me avaliar, eu tenho que me perceber, eu tenho que me observar se eu não faço isso. Se para conseguir ser efetivado naquele emprego, se eu não prejudico o outro, para que eu tem eu e mais um, se eu não prejudico o outro para conseguir aquele emprego, se eu não prejudico o outro para conseguir aquela pessoa que eu quero. Se eu não prejudico o outro para conseguir o que eu quero, se eu não manipulo o outro para conseguir o que eu almejo, isso é maldade. Isso não venha me dizer que é doença, que é adoecimento, né? Por quê? Porque existe algo aí de caráter. Né? Existe uma questão de caráter. Então, não é só uma característica do dependente. É uma questão do ser humano, que pode também, logicamente, como eu falei, estar instalado aí no dependente também. Você, né, está junto da personalidade dependente mais a doença. Mas não é só do dependente. Existem pessoas que não são dependentes, não são doentes e são maldosas e são malvadas, né? Não tem nada a ver a dependência com caráter. O dependente não tem nada a ver, não está caracterizado ali que ele não tem caráter por ele ser dependente. E é isso que eu ouço. Ah, o dependente não tem caráter. É muito sério quando eu ouço isso, é muito triste quando eu ouço uma coisa dessa, porque eu não estou enxergando o outro, eu não estou olhando para o outro que está na minha frente. E eu? Será que eu faço essa autoavaliação? Né? Quando eu pego e acho que eu sou superior àquele outro que mente, àquele outro que tem determinado comportamento, e eu? Será que eu sou tão superior a si mesmo? Porque a superioridade, se colocar superior a qualquer outro, gente, é arrogância demais, é soberba. Isso é muito sério, né? É muito grave quando a gente pensa na qualidade de vida saudável, essa soberba, essa arrogância. Como que tá a sua vida? Como que está o seu dia a dia? Como que está o seu comportamento diante das circunstâncias da sua vida? Eu não aceitar a minha realidade é eu não me aceitar. Eu não me aceitar é eu não aceitar a realidade. E eu me aceitar na totalidade é eu aceitar todas as circunstâncias que a vida me proporciona. Não estou dizendo que a gente tem que se conformar. É a gente ver diante da circunstância o que eu consigo fazer, o que dá para eu fazer e o que eu preciso fazer. Não é unicamente o que eu quero fazer, qual o meu desejo diante daquilo, ou o que eu não quero, eu não quero isso. Você tem que avaliar se aquilo, né, o não querer, tá de acordo com as suas circunstâncias, que depende naquele momento, não é você querer ou não. Eu não quero trabalhar de manhã porque está chovendo. Não é questão de você querer ou não, você tem uma obrigação, você tem uma responsabilidade de levantar da sua cama e ir trabalhar, você tem uma responsabilidade de um contrato que você fechou com a empresa ou com alguém que você precisa honrar. E não importa se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, eu tenho que atender o meu paciente. A não ser, minha gente, que há algo, né, que tenha algo em que me mobilize diante da minha saúde, seja física ou seja emocional. Aí eu também tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a maturidade de verificar o que eu vou fazer com aquilo, como eu vou lidar com aquilo. Eu vou falar para pacientes que, olha, eu não tô bem, eu não consigo atender hoje, né? Tô sem condições, eu não sei, mas de alguma forma
que eu possa não desvalidar o outro apenas para suprir o meu desejo, que é não querer atender os meus pacientes. Não importa, não dá pra gente entrar nessa questão que a gente ouve muito, faça o que você gosta, faça o que te dá prazer, faça o que te tem vontade, siga, vai atrás dos seus sonhos. Gente, o seu sonho, ele está pautado na sua realidade? O seu sonho, ele é possível? Tudo é possível. Gente, pare com essa lorota, não caia nessa. É balela isso. Você tem que ter claro a sua realidade. Às vezes a nossa realidade, ela não é compatível com a minha vontade. Às vezes a minha realidade, ela não é compatível com o meu desejo. Isso é muito sério, é sair da realidade, é esconder, é camuflar a realidade. E é a coisa que eu falo que só o dependente faz, que ele não consegue lidar com a realidade, que ele não enfrenta a realidade. Eu, quando não faço isso na minha vida, no meu dia a dia, quando eu não quero evitar, quando eu quero evitar conflito, quando eu não quero entrar em discussão, quando eu não quero lidar com algumas angústias da minha vida. Flávia, obrigado pela presença. Quando eu evito tudo isso, eu também estou aqui camuflando a minha realidade. E como será que você esconde a sua realidade? Como será que você camufla a sua realidade? Porque você fala que só o dependente que foge da realidade, mas e você? Será que você não está fugindo da sua realidade, né? Será que você não está camuflando a sua realidade? Será que você não está anestesiando, né, de uma forma que nem você se deu conta ainda, a sua realidade? Porque a sua realidade, ela é única, ela é sua. É a única circunstância da sua vida, é a sua realidade. Eu não quero falar sobre isso. Às vezes você precisa falar sobre aquilo naquele momento, não vai ter outro momento. Não tem tempo, não vai ter outro momento para você resolver o que você tem que resolver. Então resolva o que você precisa, né? Não adianta ficar de cara feia pro outro, porque o outro não fez o que você quis, porque o outro não falou o que você quis, porque o outro não fez o que você quis. E a gente vê muito isso. É tão interessante quando a gente se depara com um presente. Às vezes a gente ganha um presente em que a gente fica bravo com o outro, que o outro não acertou, que o outro não, né, não comprou direito, ainda mais pessoas que são íntimas da gente. A gente fica meio inconformado. Como que a pessoa errou o meu presente? Como que a pessoa não sabe o que eu gosto? Depende de como você está se apresentando, minha linda. Depende de como você está se apresentando, meu lindo. Às vezes você está levando tantos personagens que o outro nem sabe realmente quem é você. Às vezes você se coloca de uma forma tão exacerbada, no sentido de esconder quem você é realmente, que o outro não consegue realmente acessar quem é o seu eu, quem é você. E obviamente que eu não vou acertar o presente, ou ao contrário, né, que eu não ganhou, que não trouxe, que não teve. N circunstância, eu fico bravo porque a minha expectativa era que o outro iria me presentear, que o outro iria me ligar, que o outro iria me falar tal coisa, e aí eu fico emburrado com o outro, e sem o outro saber, porque eu não vou lá e não vou me expressar e não vou me posicionar, eu fico aqui na minha fantasia de que o outro tem que saber porque eu estou emburrado com ele, o outro tem que saber porque eu estou com raiva dele. E aí, o que acontece? A má comunicação. A comunicação distorce, fica um salseiro, que aí começa o conflito, obviamente, nas relações. Então, eu faço a mesma coisa que o dependente. Eu não consigo encarar, eu não consigo enfrentar a minha realidade, e aí eu pego e fujo dela. Então, eu fecho a cara, eu não quero falar. E o mais grave é quando perguntam pra você, o que você tem? E você apenas vira e fala, nada. Mas um nada de uma forma agressiva. Como que você não tem nada? De uma forma agressiva, né? Regina colocou aqui, você sabe que eu já pensei assim? Tenho até vergonha. Regina, mas tem muito isso, né? Essa questão da gente pensar, olhar lá para trás e ver como que era o nosso comportamento, a nossa postura, e a gente vê que a gente não é tão superior, tão arrogante, que a gente coloca, não é tão superior, mas que é um arrogante,
que é uma soberba diante daquela nossa postura, do nosso comportamento. E por isso que é importante que a gente volte para nós. Quando eu falo voltar para nós, gente, não é não olhar para o externo. Jamais eu estou dizendo isso. Porque eu voltasse para mim é para que eu possa me perceber, me sentir, me observar diante do externo, diante das relações, diante do ambiente, diante dos lugares, diante das circunstâncias. Então eu voltar para mim para que eu possa me sentir diante do externo. Não é excluir o externo. E quando eu falo não excluir o externo, gente, é não excluir o outro. Tá? Quando eu falo da gente ter, me levar para os lugares, né? Estar saudável comigo, não é excluir o outro. Porque aí é a questão do narciso. Não preciso do outro e nem do mundo. E precisamos. A maturidade é quando a gente tem a clareza que eu preciso sim do outro, mas que eu consigo também viver comigo. Essa é a maturidade. Essa maturidade que a gente tenta desenvolver na qualidade de vida saudável. Não é excluir o outro, porque eu excluir o outro ou o mundo, eu estou me colocando como o narciso arrogante de que eu me basto. E essa questão do eu me basto não tem nada saudável. Nada. Prova disso é que o narciso morre, né, gente, afogado, quando ele olha para lá no rio, no lago, seja lá o que for, ele vai tentar, né, ele se apaixona tão maravilhosamente por ele, que ele vai se pegar, ele tenta se pegar, ele pula para pegar a sua imagem, né, para ter aí essa sua imagem, e se afoga. E se afoga. Então, cuidado, porque o se amar demais não é saudável. O se amar demais também, tem uma frase de um que ele fala isso. Todo exagero demonstra uma falta. Todo exagero demonstra uma falta. Então, eu me amar demais a ponto de, nossa, não tenho outro à minha frente. Opa, toma cuidado aí. Que falta você tem? Que buraco aí tem na sua vida? Que você precisa camuflar, que você precisa se manter num nível aí inacessível, porque é isso. Muitos utilizam de defesa para não ter proximidade com o outro. As pessoas têm tanto medo de perda, tanto medo de se frustrar, que elas evitam se relacionar intimamente. Elas ficam se relacionando de uma forma superficial, para que ela tenha a fantasia de que fazendo isso não vai sofrer. Não vai se frustrar, não vai se decepcionar. Gente, a vida é se relacionar. E você? Quando, né, a gente fala muito disso pro outro não me decepcionar, pro outro não me frustrar, pro outro não me chatear, pro outro não me oprimir. E você, quando você mesmo se oprime? Quando você mesmo se agride? Quando você mesmo se decepciona, porque quando a gente constata muitas coisas na nossa vida, como a Regina falou aí, né, tem até vergonha de às vezes se dar conta de coisas lá atrás, eu estou me envergonhando diante das minhas posturas, diante das minhas escolhas, diante dos meus comportamentos. E para eu saber, né, como que eu estou lidando de uma forma saudável ou não, eu preciso olhar para mim. Eu preciso me perceber. Então, é destruir esse olhar de um senso comum de que existem só coisas de dependente e que eu estou excluso disso. Eu trouxe vários exemplos aqui para vocês verem que dependente faz, mas que eu também faço. Né? Quando a gente fala, dependente não tem controle, quando ele bebe, André. E você que não é dependente e deu vexame na festa de família porque encheu a cara? Me diga. E você que perdeu o emprego porque você foi negligente quando você pegou e faltou o seu trabalho em determinado momento, né? Por negligência ou por irresponsabilidade sua. E aí a gente fala que só o dependente perde emprego por irresponsabilidade, por negligência, perde o casamento porque não dá atenção para a família. E você, que não dá atenção para o seu filho?
que não dá atenção para sua esposa, que não dá atenção para o seu marido, que não dá atenção para o seu namorado, que você só quer saber do seu capricho, só quer saber da sua vida, não tá nem aí para a vida do outro, não tá nem aí pelo que o outro pensa, do que o outro acha, do que o outro sente. Exploda-se o outro, você quer saber mais do seu bem-estar. Você quer saber, porque bem-estar não é garantia, minha gente, de saudável, tá? O bem-estar está muitas vezes pautado no seu capricho. Será que você não está só massageando o seu ego? E vem me falar que é só o dependente que acontece isso? Como que está a sua vida? Como que está seu dia a dia? Como que está a sua qualidade alimentar, hein? Como que está a sua qualidade de sono? Como está a sua qualidade nas relações? Como que está a sua qualidade de vida? Porque diz que só o dependente não tem qualidade de vida, né? Diz que só o dependente não tem qualidade de sono porque muda noite por dia, não dorme direito, não come, né? Dependente de álcool não come. Diz que só ele lá que não come direito. E você come direito? Você tem uma qualidade alimentar, minha gente? Você tem no seu dia a dia? Você come de manhã? Você toma café de manhã? Toma água, gente? Você toma água no seu dia a dia? Se você não consegue ter uma disciplina, né? Não é obrigações, mas se você não consegue ter uma disciplina em questões básicas, quem é você para falar do dependente? Se você não consegue tomar água, se você não consegue comer com qualidade, se você não consegue ter uma qualidade de sono, se você não consegue desenvolver uma qualidade de vida para você, para as pessoas que estão ao seu redor, quem é você para falar do dependente? E eu tô aqui, não é para defender, né? Muitas pessoas falam isso para mim, André, você defende bandido. Olha isso, hein? As pessoas falam isso para mim. Colocam o dependente como bandido. Porque é isso que eu ouço. Você defende bandido. Gente, eu não defendo ninguém. Eu não tô aqui para defender ou acusar. Quem sou eu para defender ou acusar? Eu tô aqui para desenvolver qualidade de vida saudável para quem me procura. Para quem está aberto a desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aberto para quando a pessoa me procura. É por isso que eu estou aqui. Né? Quando eu atendi muito tempo em penitenciária, em Fundação Casa, eu não tô lá para passar a mão na cabeça dos crimes que cometeram. Eu tô lá para desenvolver qualidade de vida saudável diante da circunstância daquela pessoa, diante da circunstância daquele paciente, daquele encaminhamento que me foi dado. É por isso que eu tô lá. Eu não sou advogado, não sou juiz, então quem sou eu lá para estar determinando se é certo, se é errado, se foi, se não foi? Eu não tô lá para isso. Eu tô para desenvolver qualidade de vida saudável diante da saúde mental, da saúde emocional. E com dependente é a mesma coisa. E você que não é dependente? Põe a mãozinha na cabeça. Faça uma avaliação. Faça uma avaliação da sua vida todos os dias. A todo momento eu preciso me avaliar. Será que eu não estou sendo negligente comigo mesmo? Será que eu não estou sendo negligente quando eu deixo de me cuidar? Quando eu me negligencio? Quando eu me anulo? Quando eu não me cuido? Será que eu não estou sendo negligente? Será que eu não estou sendo tão grave quando se eu tivesse uma patologia, que é a dependência? Porque a gente fala que o dependente não se cuida. O dependente não cuida da saúde. E você? Quantas vezes você vai no médico no ano? Quantas vezes você faz um check-up para saber se você está bem? Porque não está sentindo dor não é garantia que eu estou bem, viu, gente? Tá? Você não sabe como está seu colesterol, como que está sua diabetes, como que está sua hipertensão, sua pressão, sua tireoide, seu colesterol, né? Como que está suas vitaminas? Como será que tá? Você sabe que a falta de vitamina D, ela tem umas complicações tão grandes, gente, tão grande, inclusive emocionais. Ela traz um quadro de rebaixamento de humor que confunde muitas vezes, é um quadro depressivo. Falta de vitamina D, sabia? Por isso que muitos países da Europa, eles têm muitos estudos sobre a falta de vitamina D. Por quê? Porque não tem sol. Tempo escuro, nebuloso. E às vezes você acha que está deprimido, você acha que está mais para baixo, desanimado, tristonho, e às vezes é falta de vitamina D.
Você já fez alguma vez um exame para saber como está a sua vitamina D? Como está a sua vitamina B? Como está todas as questões clínicas na sua vida? Já fez? E fala que só o dependente que não se cuida. Só o dependente que é relaxado com a saúde. Fabiana, obrigado pela presença, minha linda. Que só o dependente que é relaxado. E você? Como que tá a sua higiene pessoal? Como que tá as suas questões aí de questões clínicas, de questões de saúde? Diga pra mim. Avalie aí pra você, para que a gente possa quebrar esse senso comum, dizendo que é só o dependente que tem algumas características. Eu também tenho algumas características que eu não, mesmo assim, mesmo eu não sendo dependente, e que são comportamentos que é o do igual do dependente. Ou seja, nem tudo é só o dependente que faz. Você também faz. E isso eu trouxe para que você possa refletir. E quem sabe, gente, eu sempre, quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonado pelas áreas da dependências. E eu trago, sim, muitas coisas para a gente refletir sobre a dependência, porque o meu objetivo principal também é sensibilizar a população, a sociedade, sobre essa patologia tão grave. A gente olhar de uma forma humanizada. Camila, minha linda, obrigado pela presença. Manda um beijo pro Reinaldo, pro Joãozinho, pra Maria. Saudade de vocês. Então, para quê? Para que possa ter uma sensibilização diante de uma patologia tão grave. Que eu não me exclua diante de alguns comportamentos, que eu verbalize discurso que é só específico do dependente. E você viu que eu trouxe vários exemplos que eu faço também, mesmo não sendo dependente. Então eu espero, gente, que realmente essa live possa contribuir para que a gente possa ter um olhar muito mais humanizado e menos condenador, né? E menos julgador diante de uma patologia tão grave diante aí de questões tão sérias, quando a gente envolve, quando a gente convive, quando a gente tem contato com essa questão, com essa patologia, com esse adoecimento tão sério, que ainda assim, nos dias de hoje, tão discriminado nas empresas, nas famílias, na sociedade, nos grupos, em geral. Falou dependência, já é olhado de uma outra forma. Falou que é dependente, já é olhado de uma outra forma. Já perde um certo valor, já não tem uma certa credibilidade diante daquele ser humano que está à nossa frente. E que ele é um ser humano adoecido com uma doença que precisa ser tratada e precisa ser acompanhada. Claro, como eu sempre falo e sempre vou falar, ninguém escolhe ser doente. Agora, a escolha da qualidade de vida saudável é uma escolha de cada um, inclusive de qualquer pessoa que é doente, qualquer pessoa que tem qualquer patologia diagnosticada a nível clínico ou a nível psiquiátrico, a nível psicológico. E o meu papel aqui é tentar, junto a quem me procura, desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável. Porque é o que eu sempre falo, quanto mais pessoas saudáveis, mais relações saudáveis eu vou encontrar na minha trajetória, vou encontrar no meu caminhar. E esse é um dos meus pontos principais, um dos meus objetivos, um dos meus, não é princípios, como fala? Uma das minhas metas de vida é tentar impactar e alcançar o maior número de pessoas diante do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida saudável. Eu espero que eu tenha contribuído, espero de coração que vocês possam refletir, que a gente possa iniciar a semana com essa reflexão, né? Compartilhe essa live para as pessoas que você acredita que tem esse senso comum, que tenha esse pensamento ou tenha esse olhar
tão condenador diante aí das patologias das dependências e que se exclui de um nível superior diante desse público, diante dessa patologia. E que você viu que eu trouxe questões aí que somos, né? Estamos ali e não somos dependentes. Então é importante que a gente pense nisso. É importante que a gente reflita nisso. Então, não sei se alguém tem alguma questão, se alguém tem alguma dúvida. Obrigado aí pela presença de vocês. Sempre é uma delícia, né, estar com vocês aqui, receber vocês aqui, né? Sempre é eu falo para mim, sempre é uma honra poder falar sobre qualidade de vida saudável, poder falar sobre dependências, que é uma das áreas que eu mais sou apaixonada e por isso que trabalho muito atuante nessa vertente. Claro que com outras patologias, né, com outras questões aí, até porque muitas vezes outras patologias, elas, se a gente vai investigando, a gente vê que tem uma vinculação muito grande aí diante dos anestésicos da vida, diante aí do uso abusivo de substância, e é o que a gente vê muito aí, estamos vendo muito nesse momento, nesse caos mundial que nós estamos vivenciando aí atualmente. Então, agradeço, obrigada a todos que estão aí, Regina, Cláudia, Ana Paula, Camilinha, né? A todos aí que estão dando aí as... Deixa eu ver aqui mais quem, a Fabiana, Regininha já falei, então Tati, todo mundo que ficou até o fim aqui comigo nessa live. E espero próximo domingo, espero vocês. Provavelmente eu vou falar sobre dependência, vulnerabilidade, acho que é isso. Vulnerabilidade e riscos, alguma coisa assim que que eu vou estar falando diante aí dessas questões. Priscila, obrigado pela presença, minha linda. Vai ficar gravada essa live, assiste lá. E aí eu vou falando, acho que é sobre isso. Vou falar sobre dependência, a vulnerabilidade diante do comportamento no dia a dia, o quanto que a gente se coloca em risco, o quanto que a gente se coloca em situações vulneráveis aos acontecimentos aí diante aí de uma patologia tão grave que são as dependências. Claro que não exclui, obviamente, as pessoas que também não são dependentes. Gente, bom restante de domingo, que tenhamos uma semana saudável, com bastante vivências, experiências saudáveis e com bastantes relacionamentos e relações saudáveis também, né? Fico aí também no meu direct, caso alguém queira mandar alguma sugestão de tema, perguntas, dúvidas. Compartilhe essa live, convide pessoas para assistirem essa live, essas lives de domingo, para que eu possa realmente tentar junto, né? Quanto mais pessoas saudáveis, como eu falei, mais relações saudáveis nós vamos ter. Camilinha, obrigado pelo lindo, vocês que são maravilhosos aí. Gente, obrigado. Tchau, tchau.